O Brasil não aguenta mais a taxa Selic em 13,75%. E esse vídeo não é para ter uma careta na capa ou tentar adivinhar se a taxa Selic vai cair ou se ela vai subir na próxima reunião. Eu quero te explicar com dados reais da economia o que está acontecendo com o nosso país e te mostrar algo que provavelmente você não percebeu. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fica até o final. Tenho certeza que você vai aprender muito neste vídeo. Bora lá! A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é a taxa que influencia o rendimento dos seus investimentos, das suas aplicações, e a taxa que influencia quanto vai custar o empréstimo ou financiamento que você faz no banco. A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele tem como missão, está lá no seu estatuto, preservar o poder de compra da moeda, manter a estabilidade da moeda, que no nosso caso é o real, e ele precisa, então, conter a inflação, fazer com que a inflação fique próximo da meta estabelecida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que é formado hoje pelo Haddad, pela Tebet e pelo Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Então, o Banco Central ele vai elevar ou reduzir a taxa Selic para fazer com que a inflação caia para próximo da meta ou para fazer com que a economia seja estimulada. Qual que é a lógica por trás disso aqui? Quando as taxas de juros estão muito elevadas, você deixa de fazer aquela viagem, você deixa de trocar de geladeira, deixa de trocar de carro, você guarda mais dinheiro. Logo, se o dinheiro sai da economia, você diminui a demanda agregada, isso faz com que os preços caiam. Da mesma forma, quando a taxa de juros cai muito, isso estimula os empréstimos. Com empréstimos mais baratos, você começa a comprar uma nova casa, construir um novo imóvel, ou você mesmo viaja, gasta mais, você poupa menos. Isso faz com que a economia seja estimulada e com isso a inflação sobe. Então, esse é um instrumento muito utilizado para poder conter a inflação. Feito esse contexto, eu quero te explicar o que está acontecendo agora, o que nós temos de dados concretos e o porquê a nossa economia não aguenta mais essa taxa de juros, a nossa taxa Selic em 13,75%. Há algumas semanas, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, foi divulgado o IGPM. O IGPM é o índice de inflação do atacado, é muito parecido com o IPCA, só que o IPCA é do varejo, mas pega a sociedade como um todo, o IGPM é mais do atacado, é como se fosse a inflação corporativa. Ele é divulgado pela FGV, baseado em preços da indústria, construção civil, agronegócio, varejo e atacado. O último dado mensal do IGPM apresentou uma queda de 1,84%, abaixo das estimativas. Foi a maior deflação da série histórica e chegamos a um acumulado em 12 meses de menos 4,5% aproximadamente. Abre um parênteses aqui, esse é o índice de inflação utilizado no reajuste dos aluguéis. Então, se você aluga o seu imóvel, fica de olho aqui para você saber como é que funciona esse índice e para o proprietário não te passar a perna. E se você é o dono do imóvel e você está alugando, fica de olho, veja se a imobiliária está fazendo a atualização correta do seu aluguel anualmente. Existe uma certa defasagem entre o IGPM e o IPCA. Isso significa que existe uma relação muito forte entre o índice de inflação do atacado e o índice de inflação do consumidor amplo, mas geralmente esse aqui se move antes. Então, geralmente o IGPM sobe antes, o IPCA acompanha. Porque se a inflação do atacado das empresas subiu, elas vão repassar esse aumento de custos. Da mesma forma, quando esse índice de inflação começa a cair, que é o que nós estamos vendo agora, negativo em 12 meses acumulado, o IPCA tende a cair também. Já faz alguns meses que o IPCA mensalmente ele vem caindo, vem ficando até abaixo das estimativas e nos últimos 12 meses nós temos o IPCA 15 próximo de 4%, muito próximo da meta que é 3% ao ano. E a partir daqui eu quero entrar em alguns pontos um pouco mais técnicos, mas que explicam a minha indignação com essa taxa Selic. Então, quando você ouve que a taxa Selic permaneceu em 13,75 na última reunião do Copom, a sensação que dá é que a taxa de juros do país ficou inalterada, algo que acontece e já está assim há alguns meses. Mas, na verdade, a taxa de juros que realmente
impacta a economia, a taxa de juros que mais impacta os mercados é a taxa de juros real, que seria a taxa nominal, que é a taxa Selic, no caso do nosso país, descontado da inflação. Então a gente pega a taxa nominal, eu faço menos a inflação e eu chego na minha taxa de juros real. Quanto maior essa taxa de juros real, se você está endividado, maior é o fardo que você tem. Da mesma forma que, se você tem um endividamento, seja na sua pessoa física, seja na sua pessoa jurídica, e a inflação sobe muito acima do tanto que você paga na taxa, o fardo daquela dívida também diminui. Então, o que realmente importa na análise de como aquela taxa de juros está impactando a economia, está impactando os negócios, está impactando os empresários, é olhando a taxa de juros real. E o que vem acontecendo já há alguns meses, que eu vejo pouquíssimas pessoas comentar, uma delas é o Richard Rittenband, que foi com quem eu peguei esse gráfico, é que enquanto a taxa de juros nominal ela está estável, então nós estamos nesse patamar de 13,75 já há alguns meses, a inflação está caindo. E à medida que a inflação cai, essa diferença entre a taxa nominal e a inflação, que nós chamamos de taxa de juros real, eu estou sendo repetitivo aqui para que esse conceito fique bem claro na sua cabeça, à medida que a inflação cai e a taxa de juros permanece inalterada, a taxa de juros real aumenta. E quanto maior essa taxa de juros real, mais difícil é para as empresas investirem e para os consumidores consumirem. Então, na verdade, toda vez que nós temos uma reunião do Copom, onde se diz que a taxa de juros nominal permaneceu estável, deveria estar escrito em letras garrafais para que não enganem a sociedade e aqueles que não têm conhecimento que, na verdade, a taxa de juros real segue aumentando. Em outras palavras, o aperto monetário está se intensificando. E o que nós temos como resultado desse aperto monetário? As famílias consomem menos, as empresas investem menos, aqueles que estão endividados ficam numa situação ainda pior. Nós tivemos o caso de grandes empresas que foram quase à falência, como foi o caso da Americanas, que teve uma fraude, mas também foi impactada pelos juros. O caso da empresa Marisa, da Light, a própria Tokstok. O próprio mercado de capitais brasileiro, ele ficou quase que paralisado nos últimos meses. Então, se a gente pegar os dados da Anbima de abril, as emissões via mercado de capitais, ou seja, a emissão de debêntures, de CRIs, de CRAs, elas alcançaram um montante de quase 15 bilhões, uma queda de 41% em relação a março, o que representa o nível mensal mais baixo desde maio de 2020. Então, as taxas estão tão altas que nem os bancos estão aumentando o seu volume de empréstimo e nem o mercado de capitais está conseguindo gerar ali um ambiente propício para que as empresas possam continuar com a rolagem das suas dívidas e com os seus negócios normalmente. Se a gente olha a inflação implícita dos próximos 12 meses, que em outras palavras é a inflação extraída, é a projeção de inflação extraída do mercado, a gente está num patamar inferior a 4%. Então, o mercado está projetando uma inflação cada vez mais baixa, cada vez mais convergente com a meta. Só que se a gente continuar com esse ciclo de aperto monetário intenso como nós estamos vivendo agora, o Brasil não vai ter inflação, mas nós teremos uma recessão muito forte, algo que nenhum brasileiro quer viver. E para complementar a minha análise, nós tivemos também dados divulgados pelo próprio Banco Central, mostrando que o estoque de crédito, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, caiu nos últimos meses, porque a taxa de juros está tão alta que, por mais que você possa pensar que os bancos ganham dinheiro com isso, quando a taxa está muito alta, a inadimplência aumenta também. Então, os bancos eles ficam mais cautelosos nos seus empréstimos. Tanto é que a taxa de inadimplência, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, está subindo no Brasil. Então, quando eu digo no título e logo no início desse vídeo que o Brasil não aguenta mais essa taxa Selic em 13,75%, é porque a concessão de crédito está diminuindo, a inadimplência está subindo, a taxa de juros real está num patamar extremamente contracionista. Nós temos a maior taxa de juros real do mundo. Esse é um dos motivos pela apreciação do dólar. A inflação já está muito próxima da meta e a taxa Selic ela vai cair. O mercado precifica que ela vai cair a partir de agosto. Muito provavelmente, essa é a minha opinião. Da mesma forma que o Banco Central ele errou quando ele trouxe a taxa Selic para 2, ele precisou subir numa velocidade além do que o mercado esperava.
Eu acredito, se eles forem técnicos, que o Banco Central também vai reduzir a taxa Selic numa velocidade superior àquilo que o mercado precifica hoje. Você está preparado para esse cenário? Você sabe posicionar o seu portfólio? Deixa aqui nos comentários se essa análise fez sentido para você. Se tem alguma dúvida, eu vou responder também. Eu vou trazer novos vídeos mostrando como você pode se proteger desse cenário e também surfar principalmente os bons ativos e as tendências que nós temos no mercado a partir deste entendimento do ciclo da taxa de juros.